Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, neste vídeo a gente vai denunciar todo o descaso que está acontecendo com as nossas categorias de base. Ao falar do futebol profissional, a gente vai lembrar vocês que o Vasco da Gama ontem perdeu para o Audax e os jogadores do Vasco hoje ganharam aí um prêmio, folgaram. A gente vai falar sobre a situação de reforços, iremos falar bastante aqui sobre a situação envolvendo a SAF. Hoje teve um debate de cartas marcadas para dizer que o Vasco já está à venda, sem o contraditório. E a gente vai falar aqui sobre um clube que deu exemplo no dia de hoje e desistiu, pelo menos momentaneamente, dessa situação da SAF, que disse não à SAF, muito preocupado ao ver a rejeição dos seus torcedores e ao ver o que se tornou o Cruzeiro e o que está para se tornar o Botafogo. Eu peço a você para se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bom, meus amigos, primeiro a gente vai falar aqui sobre as categorias de base do Vasco da Gama. Hoje tomamos conhecimento que o atleta Marlon Santos já pode assinar um pré-contrato com outra equipe. Um jogador de seleção brasileira, uma joia, uma prata da casa, que já está recebendo aí sondagens de clubes brasileiros e do exterior, pode deixar o Vasco da Gama a 0,800 de grátis. É uma vergonha deliberada o que esses senhores estão fazendo com a nossa base, dando nossos jogadores, que demoramos anos e anos para poder formar, a troco de nada. Bom, com relação à equipe profissional do Vasco da Gama, hoje foi um dia de folga. Foi o prêmio que os atletas do Vasco da Gama, que ainda não possuem entrosamento, ganharam após perder para o Audax. O Audax que vai disputar a Série A do Campeonato Carioca. Isso é o presságio do que virá por aí. E olha que a Federação do Estado do Rio de Janeiro de Futebol colocou aí a quantia da venda dos ingressos, né? Você vai ter que pagar R$60 de arquibancada para assistir esse time do Vasco da Gama jogar. Tinha que ser de graça com esse time que essa diretoria está montando. Com relação à situação de reforços, até aqui muitas apostas. E hoje pela manhã a gente tomou conhecimento que um jogador chamado Ianson do Brusque teria sido oferecido ao Vasco da Gama. O Vasco está trazendo jogadores que, sinceramente, nunca resolveram o problema de ninguém por onde passou.
todos os jogadores aí, apostas e mais apostas. E eu vou confessar uma coisa para vocês. Estou totalmente preocupado. E hoje a gente vai entrar aqui no assunto principal da nossa live. Houve um debate de cartas marcadas, onde Zeca Bulhões e Roberto Duque Estrada participaram aí de um debate para dizer que eles concordam com a venda do Vasco, que o Vasco, para eles, tem que se tornar SAF. Vamos abrir aspas aqui para o Zeca Bulhões. Como torcedor do Vasco, me lembro que a última vez que o Vasco se abriu a investimento externo, ganhou a Libertadores, a Mercosul e o Campeonato Brasileiro como um dos maiores bancos do mundo. A diferença era a seguinte, que quem controlava o Vasco da Gama era o presidente. O Bank of America só injetava dinheiro. Agora, quem mandava era o presidente do clube. Então, uma comparação de uma pessoa que não entende nada, que está totalmente despreparada para este debate. O seu Duque Estrada, ele conseguiu ir além. Porque ele disse assim, abre aspas para ele, o Vasco não vai ser vendido. O Vasco pertence aos seus sócios e continuará a sua existência. Mas olha como ele fala que vai ser a existência do Vasco. O clube terá uma série de atividades, como o remo e, eventualmente, o basquete e a natação. Olha o que esses caras estão arrumando para o Vasco da Gama. Esse foi o teor do debate de hoje. Por isso que na parte da manhã eu coloquei o Levinciano aqui para poder fazer uma denúncia do que esses caras estão fazendo com o Vasco da Gama. Se você não viu, veja a live do Levin. Tudo que o Levin falou aconteceu nesse debate. E a gente viu hoje um clube aqui no Brasil, o América Mineiro, dando um exemplo que nunca é tarde para se voltar atrás. O América Mineiro momentaneamente desistiu de um parceiro aí bilionário e a princípio não vai virar SAF. Abre aspas aqui para o presidente do América Mineiro. Depois que foram divulgados os acordos do Botafogo e do Cruzeiro, com 90% das ações de cada clube, os norte-americanos quiseram mudar o que ficou acertado conosco. O combinado era 70%. Não concordamos com 90%. Avaliamos e decidimos desistir. Essa foi a posição do América Mineiro, que voltou atrás muito preocupado. O presidente Alencar, ele disse que isso tem que ser mais debatido pela CBF, pelas federações e pelo quadro social dos respectivos clubes. Então a gente vê um caminho que o Vasco está tomando sem volta. E eu vou falar uma coisa para você, torcedor vascaíno. O seu lugar amanhã é em São Januário. Amanhã vai ter coleta de assinaturas. O remédio disso é a AGE, para a gente destituir o seu Jorge Salgado. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã.
terá coleta de assinaturas, vai até as 14 horas da tarde. Você que tem condições de dar uma passadinha lá em São Januário, de se tornar sócio, faça. Não deixa isso acontecer. Diga não à SAF. O Jorge Salgado está arrumando um laranja para comprar o Vasco da Gama para ele e para o Carlos Leite. Deu para vocês entenderem? O benefício que eles querem é para eles. Quem está querendo vender o Vasco da Gama é um cara que tem 26 milhões para poder receber do clube. Sejamos inteligentes. Muito obrigado pela sua atenção e um impostor. Porque existe um processo na justiça que ele está sob júdice. Então isso não poderia acontecer. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!